Como você se comporta diante das críticas? Como você se comporta diante das críticas? Agora fique sabendo de uma coisa: você é criticado por dezenas e dezenas de pessoas. Eu, particularmente, por certo, sou criticado por milhares e milhares de pessoas. Se você pensa que ninguém jamais vai criticar a sua vida, uma atitude sua, uma forma de se vestir, a maneira de falar, as companhias que você anda, como você se porta em casa, no trabalho, na igreja, na comunidade local, a realidade é que todos nós somos alvos de críticas, todos nós. Todos nós somos passíveis disso. E ainda quero passar mais uma outra informação que você também não sabe. Talvez a maior parte de vocês, e eu me incluo nela, às vezes extrapolamos nas críticas que fazemos a outras pessoas, às outras pessoas. E nós não escapamos disso. E nós precisamos encontrar um meio para mudar essas coisas, para não nos preocuparmos em demasia com as críticas contra nós, para não usarmos em demasia as críticas contra as outras pessoas, salvo exceções, e quando você se dirige à pessoa em questão, e que você também não seja um criticador mor, que vive naturalmente por profissão, por gosto e ainda mais por vício, criticando as pessoas. É muito fácil criticarmos, principalmente nós que estamos na fé, criticarmos as pessoas que bebem, as pessoas que fumam, as pessoas que estão envolvidas nas drogas. Mas saibam de uma coisa: a crítica pode tornar-se um hábito na nossa vida, e os hábitos podem nos escravizar a uma vida pior. Então é preciso entendermos que vivemos em sociedade, que vivemos em comunidade, que vivemos em família, e que por esta razão devemos sempre vigiar a nossa vida. Ou seja, como já disse alguém, e eu já repeti aqui, quando estiveres em sociedade, vigia a tua língua. Quando estiveres em família, vigia o teu comportamento. Quando estiveres a sós, vigia os teus pensamentos. Porque todas essas coisas podem ser alvos de críticas na nossa vida. E nós mesmos passamos a nos criticar. Vocês se lembram de desenhos animados no passado, em que as pessoas diziam assim, ou que os bichinhos diziam assim: eu me odeio, ó eu me odeio, ó eu me odeio, ó céus, ó mundo, ó vida, só vivia criticando das coisas. Eu não sei se é o meu telefone que está alto ali, por favor, abaixe-o, que ele está ligado aqui em mim mesmo, e me ouvir toda hora, tem hora que nem eu mesmo consigo. Obrigado, querido meu. Muito bem, como você então se comporta diante das críticas? Eu vou aqui na palavra de 1 Samuel, capítulo 17, versos 28 a 42, não seguidos literalmente, nós saltamos o texto. 1 Samuel 17, entre 28 e 42, não é todo o texto. Começando por Eliabe. Ouvindo-lhe Eliabe, seu irmão, se referindo a Davi, ouvindo-lhe Eliabe, seu irmão mais velho, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: ei, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto?
bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. E Davi lhe responde: que fiz eu agora? E desviou-se dele. E vamos um pouco mais à frente. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não podereis pelejar, nem contra Golias, pois ainda és moço, ainda és jovem. E passando um pouco mais à frente, olhando o filisteu para Davi, o desprezou. Já estamos em oração. Desde que os irmãos chegaram aqui, já estavam em oração, da mesma forma, na minha casa, quando preparava essa mensagem, quando revia e introduzia alguma coisa e retirava outra, eu estava também em oração, e no carro, em oração eu vim, porque a palavra é para alimentar a sua vida, a palavra é para alimentar a minha vida. Não pensem os senhores e as senhoras, que quando eu preparo uma mensagem, ou quando nós pastores, ou irmãos crescidos preparam mensagens, também não estão preparando para si, também não é resultado de vida, uma mensagem que se prega. Também às vezes você pode estar pregando para si mesmo, porque no decorrer da mensagem Deus coloca alguma coisa que você não preparou e que atinge em cheio o seu coração, porque as coisas de Deus são dinâmicas. Eu disse na manhã de hoje, as coisas do Senhor não são estáticas, o mundo espiritual está em constante movimentação, está em constante movimento, não é um mundo parado. O céu é um lindo lugar, e nós cantamos, o céu não é um lugar estático, onde as pessoas que para lá vão, ficam assentadas em nuvenzinhas, tocando harpinhas, olhando com cara de pastel, de um lado para o outro. O céu é um lugar de muita vida, de muita luz, de muita ciência, de muito aprendizado. O céu é lugar de tanta coisa maravilhosa, de tanto louvor, de tanto brilho, de tanta adoração, que nós não conseguimos nem entender, mas entenderemos quando chegarmos lá, e por certo chegaremos, porque tivemos uma grata experiência de salvação em Cristo Jesus. Como eu disse na parte da manhã, nos arrependemos, nos submetemos e nos tornamos adoradores. 3 armas nucleares espirituais de grande potência para fazermos violência ao reino dos céus. Se faz violência ao reino dos céus, o reino dos céus é tomado de assalto, o reino dos céus é tomado de violência, através do nosso arrependimento, através da nossa submissão, através da nossa adoração, e assim vamos prosseguindo a nossa vida. Como você então se comporta diante das críticas? Qual é a sua reação? Vamos começar então a relembrar algumas coisas que já compartilhei antes. Como é que nós vamos definir a palavra crítica? Ela pode ser também um julgamento sobre uma arte, uma opinião, um parecer, pode ser um juízo, um exame, um comentário, uma posição. Ela pode ser tanto construtiva, quanto ela pode ser negativa. E é importante que você esteja preparado para entender que você será sempre criticado. Ou por alguém que está muito perto de você, ou por um familiar, ou por um irmão da igreja, ou por alguém do seu trabalho, ou por alguém que você às vezes entra num coletivo e a pessoa te critica pela sua forma de assentar e não dar espaço para outro, pela sua maneira de você segurar lá em cima, naqueles canos que ficam lá, para você seguir seguro. As pessoas sempre estão criticando sua vida, a maneira de descer, a maneira de dirigir, a maneira de se comportar, sempre seremos alvos de crítica. Então, por favor, vou usar uma expressão chula: tire o cavalinho da chuva. Não pense que você nunca é criticado. Você pode ser criticado por inveja, você pode ser criticado por uma atitude indevida sua,
Você pode ser criticado porque às vezes um trabalho que você fez não foi aquilo que deveria ser feito, e você pode ser criticado também, como eu já disse, por inveja. Então há várias maneiras de se criticar, de trazer opinião, pareceres, juízos, exames, comentários, posições, de maneira negativa ou construtiva, depende de como você vai encarar, de como você vai se comportar diante dos comentários que fazem a seu respeito, diante das críticas, diante das avaliações que fazem sobre sua vida, sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre sua igreja local. Ora, todos nós estamos sujeitos a sofrermos isso e a fazermos isso. Essa é a grande realidade. Vamos ver 3 aspectos para a palavra em questão, curtos. Primeiro, crítica. A crítica que vem como arte de julgar produções literárias, de fazer uma apreciação, de fazer um juízo sobre produções literárias, sobre poemas, sobre livros, sobre teatro, sobre cinema. Há aqueles que são críticos profissionais e que trabalham exatamente com isso para fazerem uma avaliação daquilo que é lançado para a sociedade consumir, para a sociedade ler, ouvir ou assistir. Há o crítico de cinema, e sempre nós encontramos essas coisas no decorrer da vida, que são profissões que acabam acontecendo e as pessoas vivem disso. Há os bons críticos e há os maus críticos. Há os críticos imparciais e há os críticos parciais que, de acordo com as narrativas deles, eles levam as pessoas ao pico ou levam as pessoas à destruição. Então, existe a crítica, que pode ser também, como eu disse, negativa ou positiva. Mas há o criticador, e aquilo que eu chamo de criticador mor, que é o maledicente. É o cara, me desculpe a palavra, é o cara, esse é o cara. Eles dizem que fulano é o cara, que o Beltrano é o cara, então eu digo, o criticador mor é o cara, porque ele não vive para fazer outra coisa, senão examinar a vida dos outros, prescrutar a vida dos outros, imaginar o que os outros estão pensando e fazer críticas, inclusive, sobre os pensamentos, como se você fosse Deus e fosse onisciente. Você critica até pela maneira da pessoa te olhar. Eu estou vendo que você está me olhando de uma maneira diferente. Por quê? Eu vi que o seu olho direito foi para um lado e o esquerdo foi para o outro. O cara fala, é porque eu fui estrábico, eu sou estrábico. É complicado. Então nós precisamos entender que há um maledicente. O que é viciado é uma doença comportamental. É aquele que tem o vício de dizer mal de alguém ou de alguma coisa permanentemente. Ele nunca se satisfaz se durante o dia ele não criticar alguma coisa ou alguma pessoa, como se ele fosse aquele grande, como nós usávamos antigamente também, uma expressão chula, vulgar, mas que no meu tempo de criança a gente usava muito. Pensa que é o bonitão da bala chita, que a bala chita era a bala mais gostosa da época, que levava todas as nossas próteses que tínhamos nos dentes, que arrancavam dentes, né? Então você pensa que é o bonitão da bala chita e que sabe tudo, e não imagina que as pessoas estão te criticando por isso. Você tenta olvidar, tenta esquecer, tenta dar de ombros que você está sendo criticado por ser um criticador mor, por ter o vício da crítica, porque para você nada está bom. Meu Deus do céu, tudo é ruim. My God, nada é bom. Então existe a crítica, existe o criticador e existe o criticável. E todos nós também, da mesma maneira, passíveis disso.
podemos ser censuráveis, passíveis de críticas, por causa de responsabilidades pessoais que temos. Então, 3 aspectos: a crítica, o criticador e o criticável. E se examinarmos, é bom, como eu disse no início, como tema, como você se comporta diante das críticas, tanto com as quais você faz, com as que você recebe. Em qual posição você está? Você está como mestre de alguma coisa, para dizer, eu estou pronto para criticar aquela obra, sou pago para isso, estudei para isso. Você é um criticador maledicente, ou você também é criticável? Às vezes, acabamos ficando de uma maneira ou de outra, nas 2 últimas posições, e raramente na posição de julgar e apreciar com sabedoria, com dedicação, alguma coisa. A realidade é que, pelo fato da nossa natureza humana, pelo fato de termos pecado, pelo fato de termos deixado os caminhos do Senhor e termos ainda vícios de herança do nosso comportamento, sempre, como eu digo, das nossas heranças familiares, das nossas heranças de trabalho, das nossas heranças tanto biológicas como antropológicas, todos nós temos lá as nossas crises nesse sentido, os nossos desafios, os nossos problemas. E as pessoas às vezes chegam e digam assim: não, esse cara é problemático, esse cara é um problema, ele é um problema mesmo, e você também acaba sendo um problema. Nós precisamos mudar essas coisas da nossa vida, e precisamos permitir que o Senhor mude. É o desejo, é o sentimento, é o espírito de mudança que nós necessitamos. É a autocrítica que nós precisamos fazer. E eu vou terminar com essa palavra lá na frente. Quando você participa da ceia do Senhor, nós vemos lá com a palavra do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão, e beba desse cálice. Eu lhes digo agora, examinemo-nos, pois, a nós mesmos, para saber onde estamos inseridos, no que podemos ajustar na nossa vida, e no que podemos facilitar a atuação do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes Deus quer atuar na nossa vida e nós complicamos, e nós acabamos sendo a maior barreira para a atuação de Deus na nossa vida. O grande entrave. Talvez você diga, o grande entrave para que Deus atue na minha vida é a jararaca da minha esposa, é o complicado do meu marido, é o meu filho rebelde, é o meu patrão, é o desemprego. Não, na realidade nós podemos ser, em vários momentos da nossa vida, os grandes entraves, e nós precisamos nos destravar, nós precisamos nos libertar dessas coisas. Eu falei sobre libertação, sobre liberdade, um dia desses. Preste atenção na palavra de um homem chamado, nessa introdução ainda, Norman Vincent Peale. Ele era um pastor, escritor americano. 1898, ele escreveu, um homem considerado ministro de milhões de ouvintes e doutor em terapêutica espiritual. Nós falamos hoje de cura da alma, clínica da alma. Em 1898, Norman Vincent Peale já era terapeuta espiritual. Ele já trabalhava com cura interior, de outra maneira. Então isso não é novidade, não é? Então Norman Vincent Peale, ele disse o seguinte: o mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelos elogios do que ser salvos pelas críticas. Dá para pensar um pouco sobre isso? O mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelos elogios e às vezes sermos bajulados do que sermos salvos pelas críticas, porque a crítica também pode vir a você de maneira tal que você faça um autoexame, que você se examine,
que você pare para pensar até que ponto você está dando razão para que aquilo aconteça, até que ponto você está abrindo espaço, e se você não estiver abrindo espaço, tem um lugar certo para você colocar essas coisas, aos pés da cruz, diante do Senhor, para que Ele possa atuar na sua vida e tratar com as suas coisas, tratar com as suas emoções. Como é que nós vamos então prosseguir? Sêneca, filósofo, advogado, escritor romano, considerado um grande intelectual, ele escreveu: os homens podem ser divididos, os seres humanos, em dois grupos: os que seguem em frente e fazem alguma coisa, e os que vão atrás criticando. Vejam bem o que o filósofo, advogado, escritor romano, considerado um grande intelectual, escreveu: os homens podem ser divididos em duas classes, em dois grupos: os que seguem em frente e fazem alguma coisa, e aqueles que vão atrás criticando. Porque às vezes você está numa obra, você está fazendo, você está realizando, e tem alguém te azucrinando. Você está lá com a sua pá, com a sua colher, você está lá com a sua régua, você está medindo as coisas, você está fazendo a sua construção, e chega um engenheiro de obra pronta. Aí o engenheiro de obra pronta começa a perguntar: como é que foi o alicerce? O que você colocou no alicerce? Como foi? Está no esquadro? Isso aí está esquadrejado devidamente? Está no prumo? Isso está na linha certa? Ah, meu Deus, o que nós temos de engenheiros de obra pronta? Não que não possamos ouvir, avaliar e examinar se aquilo que ele está dizendo é correto, porque não somos os senhores da verdade absoluta. O Senhor da verdade única e absoluta é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Deus quer para nós. Tácito, um senador, historiador romano, que viveu há praticamente 2000 anos atrás, ele disse: quando você fica irritado com as críticas, às vezes pode ser que você esteja reconhecendo que elas foram merecidas. Ei, quando vier alguém te criticando, analise, pare, pense se você é merecedor daquela crítica ou não. E se não for merecedor, julga isso, ó Deus, e faça com que eu me liberte, com que eu perdoe, com que eu ame, com que eu siga em frente. É a velha frase: a caravana passa, enquanto pontinho, pontinho, pontinho. Atenção, preste muita atenção nisso. Mais forte ainda é zombar, é escarnecer, é menosprezar. Não tem nada pior, principalmente no nosso meio. E quando eu falo no nosso meio, eu falo no meio de todos aqueles que proclamam a palavra de Deus. Eu falo para nós. Jesus, quando fazia uma crítica, ele fazia essa crítica devida aos fariseus, às vezes aos escribas, aos saduceus, e ele fazia com segurança, com autoridade, porque toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E ele podia fazer, eu lhe pergunto, toda a autoridade me foi dada, ou foi dada a nós no céu e na terra, a você que está aqui na rede social, a você que nos acompanha, muito obrigado, a você que está aí na sua casa. Por acaso você é aquele que é Senhor absoluto de todas as coisas, que tem todo o poder no céu e na terra? Não. Então, por favor, descanse, relaxe um pouco mais. Então devemos tomar cuidado com o escarnecer, o menosprezar. No grego, lá no Novo Testamento, aparece erguer o nariz. E às vezes há pessoas que andam de narizes erguidos, andam com seu nariz erguido, como se fossem os senhores e as senhoras absolutas de toda a verdade.
nariz erguido, cabeça empinada, que precisa ser quebrada, porque a cerviz está dura, homem de dura cerviz. E Deus quer quebrar a nossa cerviz para entender que só Ele é o Senhor e que na dependência dEle nós vivemos, e vivemos para louvor da Sua glória, e vivemos para amar as pessoas, para compartilhar, para ser suporte até para os mais chatos. Ah, meu Deus do céu, eu sei quanto Marilda é suporte para mim. Eu sei quantos meus filhos são suporte para mim. Eu sei quanto o ministério da igreja é suporte para mim. Eu sei o quanto vocês são suportes para mim. E nós vamos nos suportando, nós vamos sendo escoras, para que todos cheguemos juntos num lugar preparado para nós, as bodas do Cordeiro lá nas nuvens, e de lá para a glória eterna, aleluia. Bem, eu vou voltar ao Davi, não posso me esquecer dele, não posso cometer a digressão. A história de Davi, no preparo para enfrentar Golias, é muito bem conhecida, já discorremos sobre ela, e foi base para nós, porque quando Davi foi levar alimento a pedido de seu pai para os seus irmãos, ele encontra com Eliabe, seu irmão mais velho, e quando seu irmão mais velho o vê, diz assim: o que viestes fazer aqui? Com quem deixastes no deserto? Olhe bem a frase, com quem deixaste no deserto aquelas poucas ovelhas? O que viestes fazer aqui? Não te chamamos. Com quem deixastes as poucas ovelhas? No deserto. E Davi, antes, já tinha sido alvo de crítica, sem que seu pai o percebesse, porque quando Samuel foi para ungir o novo rei de Israel, quando ele partiu para lá, Davi não foi chamado juntamente com seus irmãos, os mais altos, os mais bonitos, os mais fortes, os de guerra, foram chamados. E Samuel pergunta: não é nenhum desses? Tem outro por aí, como diz o mineiro, lá daquele interiorzão grande, lá, meu Deus do céu, de onde o vento faz a curva, tem algum aí? Ainda falta Ogum. Não estou falando aquele Ogum que vocês conhecem de outra maneira, porque devemos respeitar a religião dos outros. Tem mais alguém? Porque não é nenhum desses. Aí de repente ele se lembra: tem Davi. Inconscientemente seu pai o estava criticando, inconscientemente seu pai não o achava capaz para ser ungido rei, inconscientemente seu pai não entendia que ele poderia reinar sobre eles e reinar sobre Israel, até que ele chama Davi. E quando Samuel bate o olho em Davi, e quando Davi bate o olho em Samuel, digo eu, não a palavra, o brilho nos olhos ali deve ter surgido. Eles cruzaram os olhos ali, né? Cruzaram os olhares, os olhos brilharam, e ali Davi foi ungido rei. Então desde cedo, consciente ou inconscientemente, ele já sofria críticas. Depois sofreu a crítica de seu irmão, depois sofreu a crítica até de uma certa forma, podemos entender a crítica do rei Saul. Ei, você é homem da cultura, das artes, das letras, você é pastor de ovelhas, você não tem uma estatura elevada, você é jovem ainda, com essa tez rosada, branquinho aí do jeito que você é, não vai dar não. Não vai dar para você enfrentar alguém que tem mais de 3 metros de altura. E Davi disse: não se preocupe. No mundo espiritual as coisas já estão acontecendo, e eu quero dizer a você que é alvo de críticas. No mundo espiritual as coisas já estão acontecendo, para que em nome de Jesus as suas circunstâncias sejam mudadas. No mundo espiritual, para você que tem
o sentimento e tem o vício de ser um criticador, no mundo espiritual isso já está sendo mudado, porque Deus está enviando a sua palavra pelo seu Espírito Santo, para que em nome de Jesus você mude o seu comportamento, e no mundo espiritual já está acontecendo, para que você exerça, faça críticas na medida certa, na maneira correta, no momento certo, para a pessoa adequada. Isso está acontecendo, porque o mundo espiritual, como eu já lhes disse, é dinâmico, não é pastel, não é estático, não é lerdo. Ora, Davi foi vencendo todas essas coisas, até que ele chegou, como vocês já sabem muito bem, diante de Golias, e quando ele chegou diante de Golias, ele também foi criticado. Golias o menosprezou. Então ele foi vencendo todas essas coisas e foi se tornando o homem que se tornou. Ora, então tomemos cuidado com a nossa maneira de escarnecer, de erguer o nariz, de menosprezar. A história de Davi foi fundamental para que entendêssemos isso. Temos 3 pontos para compartilhar nesta noite. Primeiro ponto: como triunfar sobre as críticas. Eu não tenho a receita talvez ideal, talvez eu não seja um consultor comportamental que você precise, mas eu estou aqui diante de Deus, coloquei a palavra diante de Deus, e como servo diante de Deus, quero passar para você. Primeira coisa, tenha convicção da sua obra, tenha convicção do seu trabalho, tenha convicção da sua missão. E eu disse hoje, no culto da manhã, que todos nós temos uma missão, todos nós temos uma missão. Não viemos para este mundo por vir, para sermos cavalos de ninguém, para não sermos mulas de Satanás, para não sermos escravos dos nossos próprios vícios, da nossa própria preguiça, da nossa própria limitação. Você veio a esse mundo para triunfar, para ser vencedor, para ser mais que vencedor, e para triunfar aqui agora sobre as críticas. Deus está dizendo a você: triunfe sobre as críticas negativas. As críticas construtivas, analise-as. Faça um exame da sua vida. Tenha, portanto, convicção da sua missão. Tenha convicção do seu trabalho. E você tem um modelo. Você tem um exemplo. Eu disse de manhã: não nos deixemos levar pelos deusinhos deste mundo. Os deusinhos com letras minúsculas deste mundo não são nossos modelos. O nosso modelo é o Senhor Jesus. Quem vê ao Pai, vê a mim. Quem me vê, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é o nosso espelho, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Então, tenha convicção disso. E vocês acham que ele não foi alvo de críticas? Ora, ele come com os pecadores. Ora, os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Olha, eles colhem espigas no sábado. Sábado não é dia de trabalhar. Colhem espigas no sábado, não lavam as mãos, come com os pecadores, com os publicanos, recebe o órfão, recebe a viúva, vai lá e Deus o usa para libertar Zaqueu, que era um coletor de impostos e um homem que por certo colhia impostos além da conta, porque ele disse: se tenho defraudado alguém, vou devolver quantas vezes mais? 4 vezes mais. Ora, então é preciso entender que há modelos que passaram por isso, mas Jesus tinha convicção da sua missão. É por isso que Paulo disse: olhando para o autor e consumador da nossa fé, da minha fé, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não pare no meio do caminho. Há muito caminho a ser percorrido, porque você tem motivação, porque você tem determinação. E saiba que antes de vencer
qualquer obstáculo, o primeiro a ser vencido é o obstáculo das críticas negativas. Meu Deus do céu, eu fui muito alvo disso, e até hoje sou, claro, principalmente pela posição que ocupo temporariamente. Esse mundo nosso é temporário. Olha, eu me lembro que quando eu cheguei, eu era chefe da minha turma, eu morava no centro da cidade, e tínhamos 2 prédios juntos ali, o Santa Fé e o Salerno, na rua Caetés, com uma outra rua que ia para a rodoviária ali, não me lembro, na Rua do Acre. E nós tínhamos aquelas disputas com os outros prédios, tínhamos a disputa com o Mexe-Mexe da Savassi, tínhamos a disputa com o Lampião, lá do Barro Preto, tínhamos a disputa com a turma da Floresta, e as disputas aconteciam, e às vezes elas vinham para as vias de fato, sem que houvesse tiro, sem que houvesse morte, não eram gangues, mas eram turmas, com a turma do Sion, e de repente eu entrego meu coração a Jesus. Eu era aquele que comandava a minha turma, eu era aquele que estava ali sempre dando comando, palavra de ordem a partir dos 14, 15 anos, já estava ali daquela maneira, com meninos de 17, 18 anos, e de repente eu entrego meu coração a Jesus, e de repente eu dou a minha vida a Jesus, e de repente eu largo o Woodstock, e de repente eu largo Aquários, e de repente eu vou largando as coisas, Fifth Dimension, vou esquecendo, não é do tempo de vocês, quinta dimensão, eu vou esquecendo aquelas coisas, esquecendo outras coisas mais, porque ficaram tão para trás, que nem faço questão de me lembrar delas, e de repente eu chego no meu prédio, feliz da vida, entro no elevador, e quando entro no elevador, encontro com 3 amigos, e digo, olha, eu encontrei Jesus, a minha vida mudou, vocês precisam ir para a igreja, como eu, nós não tínhamos nem o linguajar, eu ainda não tinha nem o linguajar direito, mal conhecia a palavra, e de repente eles disseram, mas você que nos comandava para ir ali, você que nos comandava para as brigas, para as guerras, você que nos comandava para a música muito louca, você que nos comandava para as luzes coloridas, você que nos comandava para outras coisas, quem é você? E eu confesso a vocês que nem soube o que responder, e eu fui criticado ali, fui criticado por família. Eu nunca me esqueço quando alguém da minha família, que eu amo profundamente, chegou para mim e já disse isso, você agora se converteu? Eu disse, eu me converti, e agora? Agora eu vou para o seminário. Você vai ser pastor? Eu falei, vou. Vai usar aquele paletózinho de uma calça, de uma cor, o paletó de outra, vai usar a gravata que pega aqui na barriga, e de repente você vai falar alguma coisa, o povo vai gritar na igreja, gol! Era aleluia, né? Era amém. Você vai criar porco e galinha no fundo da sua casa, vai morar lá no interior, porque o meu primeiro pastorado foi na cidade de Sanclerlândia, onde não tinha uma rua calçada no interior, e fui para lá feliz da vida, porque Ele estava em mim, Ele me acompanhou para aquele lugar, Ele me levou para aquele lugar, o resto era o resto. Eu fui vencendo as críticas, do próprio seminário, porque eu era de uma família, digamos, um pouco mais abastada, e as pessoas que ali estavam não tinham a mesma posição social que eu desfrutava. Tudo é vosso e vós sois de Cristo, e nesse mundo nada vale mais do que outra coisa. Há pessoas milionárias que não são nada nessa vida, e há pessoas que são tremendamente pobres, mas tremendamente enriquecidas pelo Senhor. E ali eu sofria críticas constantes, e Deus me fez vencer tudo aquilo, e nós vamos vencendo essas coisas. Então a primeira coisa que você precisa entender, é que você pode triunfar sobre as críticas, tendo convicção da sua missão. Eu tive convicção da minha missão, do meu chamamento, eu conheci a esperança do meu chamamento, como está lá no livro de Efésios. Cada um de vocês tem uma missão, e cada um de vocês deve conhecer qual é a esperança do chamamento de vocês, qual é o lugar no corpo de vocês, cada osso com seu osso,
Qual é a sua função no corpo? Qual é a sua missão? Deus tem o melhor para você. Segunda coisa, tenha autocrítica. Primeira coisa, temos convicção do nosso trabalho. Segunda coisa, devemos ter autocrítica das nossas limitações, dos tempos determinados, das consequências. Devemos fazer avaliação, exames. Olha, a avaliação e o exame são duas boas chaves para libertarmos correntes e cadeias que nos prendem, que nos amarram, que são entraves na nossa vida, que travam nossa vida. E a autocrítica, examinar o meu coração, examinar a minha vida, examinar o que eu fui no passado, o que eu sou no presente, o que eu posso ser no futuro, com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, e nem me preocupo com o futuro, porque o meu futuro está nas mãos do Senhor, o nosso futuro está nas mãos do Senhor, Ele é o Senhor, a Ele glória para todo sempre. Tenha autocrítica, meu irmão. Uma outra coisa, tenha fé, porque sem fé é impossível agradável a Deus. Tenha fé que Deus te vê como menina dos olhos dEle. Tenha fé que você é uma pessoa tremendamente especial para Ele. Ele não te vê como massa, como eu já disse aqui. Ele te vê como um indivíduo, e um indivíduo especial. Você é especialíssimo para Ele. Ele cuida de você o tempo todo, até quando você pensa que Ele não está cuidando, Ele está cuidando de cada coisa na sua vida, porque você é dEle, porque você é por Ele, e porque você é para Ele, e a Ele você deve dar glória, honra e louvor. Vamos então relembrar alguns exemplos de pessoas que tiveram fé na missão, fé no trabalho. Algumas não conheciam ao Senhor, outras conheciam o Senhor por religiosidade e outras conheciam o Senhor de coração. Mas vamos relembrar aqui, na fé, no nosso produto, na fé da nossa missão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos relembrar abril de 1986, quando uma revista de circulação mundial deixou 4 exemplos para nós. E vocês já conhecem, por certo. O Walt Disney foi dispensado, foi despedido, porque disseram que ele não tinha ideias. Ele foi demitido. Você não tem ideias. E ele foi lá para a garagem da sua casa e desenhou o Mickey Mouse. Você não tem ideias. Quantas pessoas já apontaram para você? Você não tem ideias. Você não tem solução. Você não tem saída. As coisas nunca vão se resolver para você. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece, se você assim o permitir. Walt Disney, despedido por falta de ideias. Thomas Edison, prestem atenção nisso, foi devolvido pela professora por considerá-lo inapto para o aprendizado. Thomas Edison. Estamos aqui com luzes por causa de Thomas Edison, que tinha uma missão, que Deus colocou uma missão na vida dele. Ele foi devolvido pela professora por considerá-lo inapto para o aprendizado. Vemos ainda Albert Einstein, expulso da Escola Politécnica de Zurique, talvez porque soubesse demais, talvez pela sua condição, pela sua maneira de ser, por aquilo que passava na sua cabeça. E a sua cabeça era tão preciosa, que seu cérebro foi roubado e dividido, para que estudassem aquilo que estava na sua cabeça. Até essas loucuras fizeram. Tamanha a condição de Albert Einstein. Henry Ford, você que tem seus veículos Ford, faliu 5 vezes. E na Segunda Guerra Mundial ele disse: eu vou proclamar a guerra na Segunda Guerra Mundial. E ele comprou um navio, e ele levou pessoas para aquele navio, para que ali entrassem
pelo Pacífico e fossem ao encontro daqueles que estavam guerreando para proclamar a paz. Seu navio foi bombardeado e ele voltou, me perdoem a expressão, com uma mão na frente e outra atrás. E ainda assim não desistiu de proclamar a paz, não desistiu de fazer com que sua fábrica pudesse crescer e crescer. Teve lá seus percalços na vida, mas prosseguiu. Quero dizer uma coisa a você: a boca de Deus é mais poderosa do que a boca do mal. A boca de Deus é mais poderosa do que a boca do mal. Diga comigo: a boca de Deus é mais poderosa do que a boca do mal. A boca de Deus é mais poderosa do que a boca do mal, em nome de Jesus. Amém. O caso de Jairo. Jairo vai lá e chama Jesus: Jesus, minha filha está mal, a filha já estava morta. E de repente as pessoas começaram a dizer: não incomode o Senhor. Os discípulos disseram: não incomode o Senhor. Aqueles que seguiam a Jesus: não incomode o Senhor. A situação estava crítica, mas ele precisava atender a mulher com fluxo de sangue, e deixou a filha de Jairo. E as pessoas diziam para ele: desista, ela já está morta, desista, já morreu, retroceda, assuma que não dá mais. Repreenda essas palavras do seu coração, em nome de Jesus. Desistir jamais, porque eu sigo em frente, porque eu tenho uma missão. Não vou retroceder, porque eu olho firmemente para o autor e consumador da minha fé, e eu assumo que sou servo do Deus vivo, e que Deus é real, mas Cristo é real, e a vida que em Cristo achei, aleluia, foi a vida que me fez transformar todo o meu coração. Leiam, assistam depois aí na internet, Vencedores por Cristo. Como aqueles moços e moças cantavam maravilhosamente. Saibam que os assassinos da fé estão em todos os lugares. Lá estava a mulher de Jó: abomina o teu Deus e morre, não dá mais. Você está tirando as feridas com os cacos. Perdemos os filhos, perdemos a fortuna, perdemos a moral na praça, perdemos o comando, não tem mais jeito. Abomina o teu Deus e morre. E eu lhe digo: glorifica o teu Deus e viva, e viva, e viva a vida em Cristo Jesus nosso Senhor. Oh, glória a Deus. E Jesus nos diz: não temas, crê somente. E eu termino, para alívio de vocês, para eu não gastar muito tempo. Apagar as estrelas dos outros, disse alguém, apagar a estrela dos outros não fará a sua brilhar mais. Quando você tenta apagar a estrela do outro, a sua não brilhará mais. Espere. Preocupe com a estrela que está em você, preocupe com a missão que está em você, preocupe-se com o caminho que está à sua frente. Saiba que o melhor lugar para a crítica, disse alguém, é em frente ao espelho. É lá que nós vemos se temos aqui um pneuzinho, é lá que nós vemos se estamos com mais cabelo ou menos cabelo, é lá que nós vemos quem nós somos. Não podemos ser narcisistas, porque Narciso, como diz o texto, acha feio tudo aquilo que não é espelho. Não se mire no espelho para achar que você é o bonitão, que você é o inteligente, que você é o culto, que você é o preparado, porque essas coisas todas passam. Mas se coloque diante do espelho para examinar a sua vida, para examinar o que está acontecendo com o seu coração. Examine-se diante do espelho espiritual que Deus lhe dá, que é a boa palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, que é o seu espelho, que é o seu modelo. Abraham Lincoln disse: antes de criticar os defeitos dos outros, enumere pelo menos 10 defeitos seus. Antes de criticar os defeitos dos outros, enumere pelo menos 10 defeitos seus. Golias
foi vencido, Eliabe foi vencido, Saul, que tinha até boa vontade, foi vencido, e Davi foi vencedor. Não se esqueça, crítica como exame da sua vida, tudo bem, criticador como maledicente, nunca. Criticável e censurável, ande diante do Senhor, ande diante da palavra, ande com o Espírito Santo. E eu volto a dizer, faça um autoexame, examine-se o homem a si mesmo, examino-me a mim mesmo, examinem-se a si mesmos, e Deus nos dará plena vitória, aleluia, sobre todas as críticas maledicentes contra a nossa vida.